Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos aqui mais uma vez para trazer algumas reflexões sobre mais um capítulo do livro Ceifa de Luz. Hoje, especificamente, o capítulo 39, intitulado Compromisso Pessoal. Emmanuel faz o seu relato, a sua análise, sempre bem profunda, muito direta, inclusive, desta vez sobre um trecho do capítulo 3, versículo 6 da primeira carta aos Coríntios, em que cita o seguinte: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A gente indo observar lá no texto bíblico, na Bíblia de Jerusalém, esse versículo, ele traz aqui nessa perícope a titulação de A Verdadeira Função dos Pregadores. E começa exatamente com esse questionamento: quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelos quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa tão somente Deus que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Então, aqui a gente já tem no próprio texto bíblico, da carta de Paulo, como já dissemos, aos Coríntios, a primeira delas, a demonstração do trabalho que foi realizado por Paulo, por Apolo, e em que eles dão, Paulo dá o total mérito do trabalho que eles ajudaram a construir com a sua cooperação, com a realização daquilo que lhes competia. Toda a dedicação disso, eles remontam isso à bondade divina, Então Deus é sempre aquele que nos dá, que providencia para todos nós, em todos os momentos, aquilo que é necessário para cada um e para cada uma de nós. Então, nós vamos agora ao texto de Emmanuel, para a gente compreender melhor qual é a sua fala a respeito disso, Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito. Aqui Paulo ele já faz essa referência dizendo que nós, enquanto filhos de Deus e trabalhadores, reconhecendo em Deus a essência de tudo, nós não devemos personalizar nada do que é feito, do nosso trabalho. Não é um trabalho do Paulo, não foi um trabalho do Apolo, exclusivamente deles. Na verdade é um trabalho divino, é um trabalho de Deus, em que nós outros que aqui nos encontramos, no caso aqui Paulo, a citação entre Paulo e Apolo, que foi um grande contribuinte para a divulgação também do Evangelho, um grande companheiro que fez parte do grupo, da equipe de Paulo de Tarso, na disseminação da grandeza que é o Evangelho para todas as gentes. Então esse personalismo ele não deve haver, porque na verdade tudo vem de Deus. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum na gleba da alma pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita.
após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Então, todo esse trabalho, né, o esforço ár de cada um de nós, né, o esforço ár daqueles que se dedicam na realização da obra divina, aqueles que se dedicam na realização do trabalho espiritual a ser realizado, a ser feito, do trabalho material que é necessário, o atendimento a todos aqueles que de um modo ou de outro necessitam do nosso contributo. Mas a gente deve sempre estar atento, compreendendo que toda a ação nossa, ela tem uma fundamentação, ela tem uma iniciação, ela tem o seu ponto de partida, o pensamento. Toda boa obra que é realizada, toda boa ação, toda atitude no sentido do bem, ela tem o seu ponto de partida na divindade. Então nós que procuramos nos disponibilizar nesse direcionamento, na divulgação dessa obra magnífica que é o Evangelho, nós somos apenas instrumentos. Mas não temos importância alguma? É claro que temos, né? Vamos nos lembrar que Deus age nas criaturas pelas próprias criaturas. Deus age no homem pelo próprio homem. Então, nós estamos aqui para sermos servidores. Não foi esse o exemplo que o Mestre trouxe para nós? Não foi esse o exemplo que Jesus demonstrou no período em que ele esteve conosco, em toda a sua obra de divulgação e disseminação da Boa Nova? Ele foi sempre um servidor, né? Foi sempre um servidor. E isso é o que nós devemos fazer e compreender, que nós somos servidores de uma obra maior, que é uma obra divina. E esse compromisso pessoal, ele tem que existir. Nós temos que nos predispormos a fazer parte desse compromisso pessoal, né? Que é o compromisso que cada um de nós assume perante a espiritualidade superior. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborador na edificação do bem e da verdade, em favor de si mesma. Então, é o que nós dissemos, né? Então, tudo emana de Deus, mas nós, enquanto co-criadores, em grau menor, muito menor, a gente está aqui também para dar o nosso contributo, a nossa parcela de contribuição no dever que devemos cumprir, né? E quando nós temos isso em mente, que nós realizamos esse trabalho de modo consciente, com a consciência de que isso nos compete, são ações nossas, né? Porque Deus já está nos dando a condição para que a gente exerça esse papel. E isso é uma bondade, faz parte da misericórdia divina, porque é através dessa ação, dessas atividades que realizamos, que a gente pode, sim, dar a nossa parcela de contribuição e, através disso, nós mesmos
somos os primeiros beneficiários, né? Porque é através disso que nós vamos conseguir o progresso espiritual. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, referindo-nos à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece, clara, de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Então, é uma lição assim muito lúcida, né? É uma orientação, como nós dissemos lá no início, direta, de que o papel do Criador já está feito. O papel do Criador já está aí para que nós, enquanto semeadores ou que estamos procurando semear o bem em proveito de nós próprios, né? E daqueles que estão ao nosso derredor, então que a gente cumpra com esse dever, que a gente cumpra com o nosso papel, que a gente seja um cultivador do bem, que a gente seja um praticante da boa obra, da mensagem do Evangelho. E assim nós estaremos cumprindo com os desígnios divinos. Nós estaremos cumprindo com aquilo que nós tomamos como responsabilidade de nossa parte ao reencarnarmos neste planeta belo, lindo, que nos concede tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa manutenção, tanto a manutenção física, como também e principalmente o nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento espiritual. Então, amigos, era isso que nós tínhamos para hoje. Que Deus nos abençoe a todos. E até o nosso próximo encontro.